Olá, Brasil, acima de tudo, nosso presidente acaba de se pronunciar sobre as decisões inconstitucionais do inquérito das fake news. É isso mesmo, Bolsonaro acaba de tomar uma decisão que enfrenta as decisões de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal para defender os brasileiros, os cidadãos de bem. O seu presidente deu basta e a ação foi imediata. Alexandre de Moraes não vai calar o Brasil. Vem com a gente porque Bolsonaro se levantou e foi direto contra as decisões arbitrárias de Alexandre de Moraes. Bolsonaro entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a suspensão dos perfis de seus apoiadores e da perseguição que vem sido travada com aqueles que verdadeiramente defendem a nação brasileira. O presidente Jair Bolsonaro cumpre a quarentena no Palácio da Alvorada, em Brasília, por causa do coronavírus. Mas isso não impediu e Bolsonaro decidiu atuar juridicamente e imediatamente para defender os seus apoiadores. Parabéns, presidente! É isso que o Brasil esperava. O presidente da República, Jair Bolsonaro, informou por meio do seu Twitter que entrou, em conjunto com a Advocacia Geral da União, agora há pouco, com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, contra a decisão judicial de bloqueio das contas de redes sociais de perfis apoiadores do seu governo, ou apoiadores do Brasil, é o melhor a se dizer. A ADI pede que o plenário do STF suspenda liminarmente as decisões judiciais que tenham deferido medidas cautelares, penais, de bloqueio, interdição, suspensão de perfis de redes sociais. Entre as pessoas afetadas pela decisão, encontram-se o ex-deputado Roberto Jefferson e os empresários Luciano Hang e Edgar Corona. Em seu perfil, Bolsonaro argumentou que a ação é baseada na clareza do artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais da Constituição e que caberá ao Supremo Tribunal Federal interpretar sobre liberdades de manifestação do pensamento de expressão, além dos princípios da legalidade e da proporcionalidade. De acordo com a peça, não há no ordenamento jurídico brasileiro respaldo legislativo específico que possibilite bloqueio ou suspensão de funcionamento por ordem judicial de plataformas virtuais de comunicação. Algumas dessas mídias exigem como condição de adesão a anuência dos usuários a uma cartilha de conduta que, em alguns casos, pode resultar na suspensão das atividades das respectivas contas. Trata-se, porém, de uma disciplina civil que não tem qualquer pertinência com a interpretação do alcance do Poder Judicial de impor restrições no âmbito do processo penal e das fases pré-processuais, argumenta a AGU, Advocacia Geral da União. O governo alega que o avanço de episódios dessa natureza, prestem atenção, o governo alega que o avanço de episódios dessa natureza, ou seja, as perseguições que se levantaram contra os defensores do governo e da democracia, sem um maior amadurecimento do debate constitucional sobre o alcance dos poderes de cautela no processo penal, tem colocado em risco, sim, liberdades constitucionalmente protegidas e é a hora de parar com essa palhaçada. Bolsonaro, em poucas palavras, ele disse o seguinte: parem de palhaçada, já deu, chega, vai parar por aqui. Na ação, a AGU faz uma ampla defesa da liberdade de expressão, alegando que o bloqueio ou a suspensão de perfil em rede social priva o cidadão de que sua opinião possa chegar ao grande público, ecoando sua voz de modo abrangente. Nos dias atuais, na prática, é como privar o cidadão de falar. A desproporcionalidade das medidas de bloqueio das contas em redes sociais é ainda mais evidente quanto a investigados protegidos pela cláusula de imunidade parlamentar, disse no trecho do documento que a AGU encaminhou. Eles ainda ressaltaram que a adoção de medidas cautelares obstantivas do direito de manifestação em plataformas virtuais limita o livre exercício do mandato popular. A internet e as redes sociais
proporcionam uma verdadeira e ampla ágora virtual, o que revela e potencializa as nossas virtudes e dificuldades. Por isso mesmo, há quem escolha caminhos construtivos, mas há também quem escolha caminhos diversos. As plataformas cumpriram a determinação de Alexandre de Moraes de 2 meses atrás, após serem intimadas nesta semana, novamente pelo ministro Alexandre de Moraes, por uma multa, sob uma multa diária de R$20 mil em caso de descumprimento, ou seja, ditadura da toga. E aí, com toda certeza, nós precisamos aqui ler o texto da revista Oeste, onde mostra claramente a ditadura e o AI-5 estão de volta ao Brasil, mas não veio de Bolsonaro. É algo muito mais complexo do que você imagina. Vou compartilhar com vocês o texto agora. A ditadura do STF. Eu quero a sua opinião. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui, o seu comentário sobre este assunto, mas ouça este texto para que seja esclarecido a você e você tenha as armas necessárias para lutar contra esta ditadura que está sendo imposta sobre a nação brasileira. Ditadura do STF. A realidade é essa. Acordem. Com essas 3 frases, a analista política e colunista da revista Oeste, Ana Paula Henkel, se posicionou contra o desdobramento de decisão tomada por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Sob a ameaça de multa, Facebook e Twitter bloquearam hoje perfis de 17 investigados no criticado inquérito das fake news. Ana Paula não é, entretanto, a única pessoa a se referir à decisão de Moraes como indicativo de que a ditadura volta a rondar o país. Por meio de postagens no Twitter, milhares de internautas, inclusive nós aqui do canal Brasil Acima de Tudo, estamos fazendo esse vídeo para que você compartilhe nas suas redes sociais. Milhares de internautas estão indo pela mesma linha de raciocínio. O termo aparece, por exemplo, na lista de assuntos mais comentados entre usuários da plataforma no Brasil desta sexta-feira. Ana Paula Henkel compartilhou: ditadura do STF. A realidade é essa, acordem. Entre os internautas falando em ditadura está Paulo Ganimi, deputado federal pelo Novo do Rio de Janeiro. Ele não falou diretamente do STF, mas registrou a sua crítica de forma indireta. Nesse sentido, citou um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. A pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela, não há a quem recorrer. Rui Barbosa. Ele disse isso há mais de 100 anos, mas ela nunca foi tão atual como hoje. Impedir de falar é coisa de ditadura. Apresentador da Rádio Jovem Pan, Paulo Matias, não mencionou nenhum escritor, mas colocou seu ponto de vista a respeito da situação. Conforme sinaliza, o STF não respeitou os valores democráticos. Investigar é algo comum no Estado democrático de direito. Impedir de falar é coisa de ditadura. Simples assim. E aí a gente fala sobre o AI-5 também neste texto. Além de ditadura, outra palavra que faz referência a período não democrático ganhou vez no Twitter. Isso porque internautas denunciam que a decisão de Moraes se assemelha ao ato institucional número 5, o instrumento implementado pelo governo militar em 68. Fora as ironias feitas por alguns internautas a quem reclame da situação, como o deputado federal Felipe Barros. O ditador togado, Alexandre de Moraes, bloqueou as mídias de várias pessoas no inconstitucional inquérito AI-5 do STF. A liberdade de expressão nunca foi tão violada como atualmente. Nunca, nem no regime militar. E pior, violada por quem mais deveria protegê-la. Fora Moraes. Com este texto, nós finalizamos este vídeo, mas te alertando, compartilhe muito para que o Brasil saiba que o seu presidente se levantou em defesa do Brasil e a notícia, o documento enviado ao Supremo Tribunal é simplesmente um: parem de agir dessa maneira. O povo brasileiro tem quem o defenda. E se vocês continuarem, vocês estarão agindo contra a Constituição. E agindo contra a Constituição, nós sabemos o que deve ser feito com estas pessoas. O Brasil, acima de tudo, está aqui para te informar. Então, nos ajude informando todos os brasileiros e cidadãos de bem. Nós precisamos de você para levar esta informação a todo o Brasil e deixar a nossa nação em alerta. Ditadura da toga? Aqui no Brasil, jamais!
você do canal Brasil Acima de Tudo. Você conhece a nossa credibilidade, afinal de contas, somos um dos maiores canais de notícias do YouTube e estamos a partir de agora colocando a nossa credibilidade a serviço da esperança de um tempo melhor para o povo brasileiro. Você sabia que o teu celular é uma mina de ouro? Sim, pode te dar muito dinheiro. Quer saber como? Você gostaria, perguntas que eu estou te fazendo, você gostaria de ganhar dinheiro trabalhando em casa, utilizando apenas o seu aparelho de celular, ganhando 100, 2.000 até 3.500 reais por dia, iniciais trabalhando em casa? Ah, Rodrigo, como assim? Eu vou explicar para você. Link na descrição. Corre lá. Meu celular dá dinheiro. Corre lá, porque uma equipe de profissionais estará lá à sua disposição para ensinar você a entrar para essa gama de brasileiros que já estão faturando uma nota, meu amigo, trabalhando em casa, dedicando algumas horas do seu dia e ganhando dinheiro neste tempo onde todo mundo está falando em crise. Quem está munido de tecnologia, ferramentas certas, estratégias, tem um celular e uma conexão com a internet, não tem crise. Meu celular dá dinheiro. Link na descrição. Corre lá. Meu celular dá dinheiro. A oportunidade é agora para você. Não perca mais tempo. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui para me agradecer. Vai lá. Você assistiu Brasil Acima de Tudo. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e receba conteúdos novos todos os dias.